Livro de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia. Nos diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão a quase 200 côvados, aproximadamente a 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava a perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Podemos assentar. Senhor, obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor irá trazer aos corações aqui nessa noite, que precisa dessa restauração, que precisa de um milagre. Por isso, Deus, através dos meus lábios, que o Senhor, ó Deus, venha conduzir a Tua igreja, ó Deus, a ser impactada pela Tua presença e pela Tua palavra. Que a Tua palavra nessa noite confronte o nosso estilo de vida, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, apenas lógico que eu não estou aqui para me apresentar, estamos aqui para falar da palavra de Deus. Às vezes as pessoas olham para a gente assim e falam assim: poxa, parece que pastor não tem problema, né? Parece que a gente olha para as pessoas, parece que as pessoas não têm dificuldade, parece que nasceu já no berço cristão e está tudo bem. Eu me converti dos 18 para os 19 anos, morava em São Roque, no bairro do Marmeleiro. Um jovem no meio de tantos outros que usava droga, bebia, adorava uma encrenca. Eu era briguento, irmãos, com esse tamanho todo, com esse físico. Pensa num rapazinho briguento, verdade. E uma vez em Mairinque me pegaram ali naquele pontilhão de pedestre ali em Mairinque. Eles fizeram igual a malhação de Judas, verdade, irmãos. Mais me bateram, mais me chutaram. E Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. E um dia Ele me alcançou, um dia Ele me resgatou. Os meus amigos não acreditavam, falavam: não é possível que você está indo para a igreja, cara. Não é possível, não acredito. Eu falava: gente, vocês não têm noção do que eu experimentei. Vocês não têm noção do que eu experimentei. E de lá para cá, já se fazem aproximadamente 25 anos que eu estou servindo ao Senhor. E nesse período, desses 25 anos, uns 11 anos fui consagrado a pastor.
Então, trilhei por vários caminhos para chegar onde eu estou, para chegar onde Deus tem me colocado. Então às vezes as pessoas olham para a gente e acham, poxa, caiu de paraquedas, né? Mas não, irmãos, eu tenho trilhado os caminhos do Senhor com zelo, com amor, com todo o temor no meu coração, porque eu sei que as pessoas, quando olham para a gente, elas nos veem como uma carta, e uma carta, ela não fala, uma carta, ela é lida. Então as pessoas olham para a gente, elas leem as nossas atitudes, não o que a gente fala. E essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, eu já preguei ela, mas com o dia que o pastor Diogo falou, foi quarta-feira passada, próxima vez que ele vier, ele vai pregar. Na hora vamos falar de Pedro. Pedro, esse rapaz, esse jovem, aproximadamente a idade de Jesus Cristo, quando Jesus encontrou com ele lá no barquinho, lá havia pescado a noite inteira, não havia apanhado nada, cansado, decepcionado com a pesca daquela noite, porque não apanhou nada. Quem sabe os peixes, quem sabe não, com certeza, os peixes que ele apanharia naquela noite seria para pagar as suas dívidas, né? Mas não apanhou nada. De repente chega Jesus, entra no barquinho de Pedro e fala para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho o seu barco, que eu preciso falar com a multidão, porque tamanha era a multidão que apertava o mestre. E Pedro foi, e ouvindo a palavra, aquilo que Jesus dizia, isso está em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 11, essa história do primeiro encontro de Jesus com Pedro. E Pedro ouviu tudo aquilo que Jesus havia falado, não sei quanto tempo, mas Pedro estava cansado porque pescou a noite inteira. E o interessante é que ele não havia desanimado, porque ele estava limpando as redes para voltar no outro dia, para tentar pescar novamente. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho, lança a sua rede à direita do mar, à direita do barco. Aí Pedro falou: mas Jesus, a noite inteira eu pesquei e não peguei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou fazer. E a palavra diz que o Pedro lançou e apanhou uma grande quantidade de peixe. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, vinde após mim, e eu vou fazer de você um pescador de almas. Pedro decidiu caminhar com o mestre. Pedro decidiu. E aproximadamente por 3 anos Pedro caminhou com Jesus, porque o ministério de Jesus teve apenas 3 anos. Durante até os 30 anos ele teve que permanecer debaixo da tutela dos seus pais. Mas quando Jesus saiu, chamou Pedro, não só a Pedro, tantos outros, e foram com o mestre serem pescadores de almas. Pedro era um homem muito colérico. Ele gostava de resolver as coisas na força do braço, embora caminhando com o mestre. Várias vezes Pedro, irmãos, imagine quantos milagres Pedro viu, pastor. Pensa quantos milagres Pedro viu. Pedro viu a primeira e a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro, que era um pescador, de repente pescador de homens, ele começou a expulsar demônios no nome de Jesus. Pedro viu Lázaro ressuscitar, Dorcas ressuscitar. Pedro viu Jesus transfigurar. Pedro andou sobre as águas. Só que um dado momento, Pedro chegou para falar com Jesus, e Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Já imaginou isso, irmãos? Está entendendo porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e a pessoa fala assim: mas como pode aquela pessoa, ela ora, milagres acontecem? Nada vem dela, irmãos, vem do Senhor. Vem do Senhor. Então nós não podemos nos orgulhar ao ponto de dizer: não, eu sou servo de Deus, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Quem somos nós para falar um negócio desse? Pedro era um homem colérico, ao ponto que em João 18, Pedro estava ali na ceia com o Senhor, e Jesus tomou o pão, naquela ceia abençoada que Jesus estava fazendo, a última ceia. Pedro falou: um de vocês vão me trair. Aí os discípulos começaram a razoar entre eles: sou eu, mestre, sou eu, mestre, sou eu. Sabe por quê?
que eles estavam perguntando? Porque eles sabiam que o amor verdadeiro deles por Cristo ainda não era aquele amor, amor ágape, não era aquele amor verdadeiro, porque eles sabiam que eles poderiam a qualquer momento negar Jesus. Mas Pedro tomou a palavra e falou para Jesus: mestre, contigo eu vou até a morte, pelo Senhor eu darei a minha vida. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro, você não tem noção, Pedro, do que você está falando. Hoje, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Aí Pedro, com aquela palavra no coração, ele fala: não, jamais eu vou negar o meu mestre, jamais. Eu sou Pedro, eu sou o cara, eu vou honrar a minha palavra. Saindo dali, foram para os Montes das Oliveiras, foram orar. Chegando lá no Monte das Oliveiras, vieram os guardas, e muitas pessoas falam errado, né? Que Malco era um soldado, mas Malco não era soldado. Malco era servo do sumo sacerdote, um dos estudantes para assumir o sacerdócio. E vieram ali para prender Jesus. Quando eles vieram para prender Jesus, eu creio que Pedro falou assim: agora eu vou honrar a minha palavra, vou dar a minha vida pelo meu mestre. Arrancou da espada e ele não foi cortar a orelha de Malco, ele foi cortar a cabeça de Malco. Ele não ia cortar a orelha, irmãos, ia mirar a orelha, não. O negócio foi de cima para baixo, para decepar a cabeça, porque ele queria honrar a palavra dele. Irmãos, a palavra de Deus, nós não honramos Deus com a força dos nossos braços, querer fazer as coisas, a força, querer que as pessoas aceitem Jesus a qualquer força. Se você não aceitar Jesus, miserável, você vai morrer, você vai para o inferno. Não, irmãos, é por amor, é com amor. Nós somos conhecidos não é pela força do braço, a igreja é conhecida pelo amor que ela manifesta ao mundo. É o amor. O que adianta ter poder e não ter amor? Que adianta conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não ter amor? Que adianta pregar uma palavra maravilhosa, tremenda, mas ver um irmão necessitado e não estender a mão? Que adianta? De que vale tudo isso? Pedro então tentou resolver as coisas na força do seu braço. Aí Jesus repreende Pedro e fala para Pedro: Pedro, você está louco, Pedro? Essa é a tradução pastor Valdo, tá, irmãos? Pedro, você bebeu, Pedro? Você está louco? Você acha que eu não vou passar por isso, Pedro? Guarda a tua espada, rapaz. Você acha que se eu não falar para Deus, Deus não vai mandar aqui milhares de anjos para me proteger, Pedro? As coisas não se resolvem assim, Pedro. Pegou a orelha de Malco e colocou no lugar, colocou no lugarzinho dela, que ela não deveria sair dali, porque Jesus conhecia o coração de Malco. Jesus sabia que Malco não poderia assumir o sacerdócio sendo defeituoso. Jesus quer nos tornar perfeitos, irmãos. Jesus quer te tornar uma pessoa perfeita. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu nariz. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu cabelo. Eu também não gosto do meu cabelo, irmãos. Eu também não gosto do meu cabelo, né? Também não gosto, irmãos. Ah, mas eu não gosto do meu pé. Pergunta para um paralítico se ele não gosta dos pés dele. Às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, irmãos. Ah, eu não gosto da cor dos meus olhos. Pergunta para um cego se ele não gostaria de ter a cor dos teus olhos. Então às vezes nós somos arrogantes demais, porque nós temos do bom e do melhor. Nós não aceitamos o que nós temos, mas nós temos do bom e do melhor. E Pedro, Jesus foi preso, foi levado. Aí todo mundo conhece a passagem, foi perante Anás, perante Pilatos, joga para lá, joga para cá, apanha, leva chute, leva tapa, é cuspido, é empurrado, é chicoteado, faz de tudo com Cristo. E aqueles 12 que diziam, os 11, né, porque um já tinha negado, um já tinha entregue Jesus, Judas Iscariotes, e Pedro que falou que ia dar a vida pelo mestre, ele começou a acompanhar Jesus de longe, não tinha coragem de chegar perto. Por quê? Porque ele estava com medo. O lado humano havia se manifestado sobre ele. Então Pedro, acompanhando Jesus de longe, chega perto
do portão, 18, João 18, 15, diz assim, só para nós entendermos, irmãos, eu estou fazendo uma introdução aqui para a gente entrar lá onde eu acabei de ler. João 18, 15 diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, disse Pedro, não sou. E eu perdi. 18. Respondeu ele: ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Guarda bem este versículo 18 aqui, irmãos. Então presta atenção que aqui essa mulher, essa criada, ela não foi interrogar Pedro porque Pedro era discípulo de Jesus. João havia falado para ela ir buscar Pedro e trazer para dentro. Só que o coração de Pedro estava com tanto medo de ser preso também, que a criada perguntou para ele: você também é um deles? Ou assim, você também é um deles? Eu te levo para dentro. Mas Pedro com medo: não, eu não sou. Crente 007. Na escola tem uns par desses, né, irmãos? Na faculdade, no trabalho, na rua. Você é crente? Eu? Que crente, rapaz? Tá louco? Aí na igreja: Senhor, quero te adorar, quero te exaltar. Para de ser crente 007, meu irmão. Aí Pedro entra e começa a olhar Jesus de longe. E aí vem novamente outro guarda e pergunta para Pedro: você também é um deles? Porque o teu jeito de falar te condena. Não, eu não sou. Não, eu não sou. E aí o galo dá aquele canto. Sabe imitar galo, irmão? Sabe não? Não sabe? Sabe imitar galo, Naldinho? Naldinho, você tem uma cara de galo, Naldinho. Brincadeira, irmãos. Mas Pedro não ouviu o cantar do galo naquela noite como os outros ouviram. Todo mundo ouviu o galo cantando normal, mas Pedro ouviu a pregação do galo naquela noite. Aquele cantar do galo foi uma pregação para Pedro. Irmãos, quando nós estamos ligados com Deus, até uma ave do céu fala com a gente no seu voar. Quando Deus quer falar com você, até uma sombra ao sol do meio-dia, quando você entra debaixo dela, ela fala com você. Uma sombra simples. E Pedro naquela noite não ouviu só um ai, que galão, hein? Pedro naquela noite ele ouviu: se converte, Pedro. Isso foi o que Pedro ouviu naquela noite, irmãos. E quando Pedro nega Jesus, que o galo canta, se você ler aqui, você vai olhar e você vai ver que Jesus olhou para Pedro, e a Bíblia diz que eles estavam longe um do outro. Mas quando Jesus olhou para Pedro, não olhou com um olhar de acusação: miserável, você me negou mesmo, né? Maldito, você vai morrer agora também, Pedrão. Mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia, porque Jesus é amor e Jesus é misericórdia. Quando Pedro olhou para os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus ela vem de encontro a gente usa falar o nosso coração, né? Mas quando a palavra ela vem de encontro com o nosso espírito, irmãos, nós podemos estar onde nós estivermos, ela vai produzir algo dentro de nós.
algo ela vai produzir dentro de nós. E o bom seria se quando a palavra ela vem dentro de nós, no local onde nós estivermos, ela cause em nós um confronto com o nosso estilo de vida e nos leve ao arrependimento. Porque a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E aí, irmãos, Jesus morreu, foi enterrado, né, na gruta, ressuscitou. E a Bíblia diz aqui que ele se manifestou pela terceira vez aos discípulos. Vamos entrar na mensagem agora, irmãos? Terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos. Irmãos, Pedro, imagine Pedro, estava na mesa com os 12 discípulos, e ele falou que ele entregaria a vida dele para Jesus. Foi ele quem teve uma revelação tremenda a respeito de Jesus, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele: Tu és Pedro. Quem te revelou isso, Pedro? Não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. A pedra angular, irmãos, é Jesus. Pedro, ele tem a tradução, não é tradução, como é que fala? Petros, que também é pedra. Mas por mais que o homem possa se achar uma pedra, o homem erra, o homem falha. Mas a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, e quem crer nele não será confundido. Então a igreja está fundamentada sobre Cristo, não é sobre homens. A igreja que é fundamentada sobre homens, ela cai igualzinho o homem cai. Mas a igreja que é fundamentada sobre o Cristo, o pastor pode até cair, mas a igreja permanece. Então Pedro estava destruído psicologicamente. Pedro estava totalmente destruído. Pedro, irmãos, estava desviado da presença de Deus. Por que o pastor está falando isso? Só mais um minutinho. Pedro, irmãos, era aquele homem que falou que ia dar a vida dele pelo mestre e negou Jesus. Imagine a acusação de muitos, igualzinho muitas vezes nós fazemos. O fulano lá, o irmão lá pecou. Quando a pessoa chega na igreja, fica olhando de lado, como dizia a minha avó, de rabo de zóio. Olhando de rabo de zóio, com olhar de acusação. Muitos acusavam Pedro pela atitude que ele teve, e Pedro mesmo se acusava. Irmão, sabe qual é o nosso maior problema com o pecado? Não é Deus perdoar os nossos pecados. O nosso maior problema é nós nos perdoarmos do pecado que nós cometemos. Porque Deus diz em 1 João 1,9: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz que Ele nos perdoa. Agora, a grande questão: sou eu me perdoar do pecado que eu cometi, que eu sabia que eu não deveria ter feito? E é aí que o diabo entra e começa a esmiuçar a nossa mente carnal. E Pedro estava passando por este momento. Poxa, eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu mestre, eu não sou digno. Sabe quando as pessoas entram na igreja e parece que não tem nem coragem de levantar a mão para adorar, porque o pecado dominou a mente, e ele fala: eu não sou digno nem de levantar minha mão para adorar o meu Deus. Quantas pessoas às vezes entram na igreja dessa forma, com a consciência de pecador, com a consciência de que não é digno. Irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito por minha vida e pela tua vida. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, se perdoe do teu pecado em nome de Jesus Cristo. Se perdoe, libere perdão sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas Pedro estava nessa situação. Aí, irmãos, a pior atitude de Pedro foi quando ele disse, no versículo 3, disse Simão Pedro: vou pescar. Sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Chega, não aguento mais, eu vou voltar para a minha antiga vida, vou voltar a pescar, Daniel. Chega, não aguento mais essa pressão na minha mente, eu não aguento mais viver debaixo dessa pressão, eu não aguento, chega.
vou voltar a pescar que eu ganho mais. Pedro estava se desviando dos caminhos do Senhor e voltando para a vida antiga, de onde Jesus havia tirado ele. E sabe qual foi a pior atitude de Pedro, irmãos? Foi ter levado com ele mais 6. Porque olha, acompanha aí comigo, versículo 2. Estavam juntos com Simão Pedro, Tomé 1, Natanael 2, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João 4, e mais 2 dos seus discípulos, 6. Então, além de Pedro se desviar, ele levou com ele mais 6. Está entendendo, irmãos, como a importância que você tem no reino dos céus? Se você desanimar, outras pessoas também vão desanimar, porque muitas pessoas olham para você e enxergam em você um cristão. Então, irmãos, o problema muitas vezes não sou eu me desviar, é quem vai vir atrás de mim. E eu serei responsável por essas pessoas que também virão atrás de mim. Além de eu ser responsável pelo meu sangue, que eu estou negando o sacrifício de Jesus naquela cruz, eu também sou responsável por aqueles que virão junto comigo para o mundo, por causa das minhas atitudes. Só que, irmãos, Jesus havia feito uma promessa sobre a vida de Pedro. Quando você se converter, Pedro, cuida dos teus irmãos, cuida deles, ajuda a igreja, ajuda os teus irmãos. Irmãos, e quando Jesus lança uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela vai se cumprir antes de nós morrermos. Se você tem uma palavra sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Pastor, mas eu não tenho palavra nenhuma. Você tem, irmãos, a palavra de Deus com mais de 23 mil promessas para se cumprir na tua vida. E sabe que nós ficamos esperando? Quem sabe amanhã. Quem sabe amanhã acontece. Irmãos, Deus não é Deus de amanhã, Deus é o Deus de hoje na tua vida e na minha vida. Ele quer que as palavras, Ele quer que as promessas da sua palavra se cumpram hoje, na minha e na tua vida. Nós não temos mais tempo para ficar esperando, não, irmãos. Jesus está voltando. Quem sabe aquela palavra vai se cumprir na minha vida. Ela nunca vai se cumprir na sua vida, porque você está dizendo quem sabe. Mas o dia que você sair dessa igreja aqui, hoje eu vou viver o meu milagre. Irmãos, o diabo vai olhar para você e vai falar assim: puxa, não posso mais travar ele, porque a palavra entrou na alma dele, a palavra entrou no espírito dele. E aí, irmãos, Pedro estava destruído. Pedro voltou a pescar, pescou a noite inteira, pastor Diogo, e não pescou nada de novo. Não pescou nada de novo. E aí quem estava na praia? O mestre, lá na praia, só olhando. Ei, Pedrão, hoje eu te cato. Hoje você não escapa de mim, Pedrão. Jesus está falando para você aqui nessa noite: Pedrão, hoje eu te pego, Pedrão. Hoje o nosso caminho está estreito, Pedrão. E aí, irmãos, Pedro estava lá, os seis bonitão, os 6 desviados, pescando, achando que estava abafando. Não, hoje nós vamos arrasar, Pedrão, vamos pescar tudo. Chega dessa vida de crente, chega de nós ir para a igreja. Vamos arrasar de novo, Pedrão. Vamos sacudir hoje, Pedrão. Uhul, Então, estavam lá, não pegaram nada naquela noite. Nada. E aí, de repente, versículo 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que eram ele. Estavam distantes de Jesus, pastor. Quando nós estamos distantes do Senhor, irmãos, nós não reconhecemos ele. Nós não reconhecemos que aquele, por um fio não fui atropelado, foi ele que ele me livrou. Nós não reconhecemos. Poxa, eu estava andando, achei um dinheiro na rua. Obra do acaso. Não reconhecemos que foi ele que me abençoou. Aconteceu isso. Foi obra do acaso. Não, irmãos. O Senhor tem cuidado dos seus todos os dias. Sabe por que você não morreu até agora? Porque ainda existem coisas para cumprir na sua vida, e existem coisas para você fazer para o reino de Deus. Então, irmãos, não reconheceram que era Jesus, estavam distantes do mestre. E aí Jesus pergunta para eles: filhos, tem alguma coisa de comer? Não temos. Nós não temos. E aí Jesus, no versículo 6, fala para eles: lançai a rede à direita do barco,
e achareis. E assim o fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, Jesus estava montando o cenário novamente. O mesmo cenário do primeiro encontro de Lucas 5, quando Jesus entrou no barquinho para falar com a multidão. Jesus estava montando o cenário novamente do barquinho. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro naquela noite, naquele amanhecer, naquele clarear? Pedro, eu estou voltando aqui, Pedro, para nós começarmos de novo, de onde nós havíamos começado. Pedro, eu estou deixando o seu passado para trás. Vamos começar de novo, Pedro, da mesma forma que nós começamos. Vamos começar do mesmo jeitinho, Pedro. Você lançando a sua rede à direita do barco e pescando, e eu aqui te esperando. Vamos começar de novo, Pedro. Ô Pedro que está aqui nessa noite, Jesus está te chamando para começar de novo. Para começar de novo. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada que não deveria ter feito. Fala para mim, fala para o mestre. É o mestre que está falando para você aqui nessa noite. Vamos começar de novo, do mesmo jeitinho. Vamos começar de novo. Esquece o passado. Lança o passado, lança o pecado no mar do esquecimento. Lança, esquece. Vamos começar de novo. E aí, irmãos, só que Pedro precisava de um tratar mais profundo. Pedro precisava daquele tratar mais profundo. E aí, João fala para Pedro: Pedro, é o Senhor. Aí Pedro, puxa, de novo. Ai, e agora? E aí ele fala que ele se veste, né, que ele havia se despido, mas ele não estava nu, tá? Ele estava sem a sua capa de pescador. E ele vai, puxa a rede lá para a beira da praia, com todos aqueles peixes que ele havia pego. Aí no versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Lembra que eu falei para não se esquecer do versículo 18 do capítulo 18? Volta lá. Aleluia. Ora, os servos da guarda estavam ali tendo acendido um fogueira ou braseiro. Volta lá no 21. Capítulo 21. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali fogueira ou braseiro. Onde foi que Pedro negou Jesus pela primeira vez? Diante de um braseiro, diante de uma fogueira. Onde Jesus estava trazendo Pedro novamente, montando o cenário novamente, diante de um braseiro. O mestre estava trazendo a memória de Pedro: Pedro, não importa o que você fez, hoje eu vou te perdoar. Hoje eu vou te perdoar, Pedro. Hoje você vai sair daqui, Pedro, totalmente restaurado, Pedro. Jesus montou o cenário novamente, irmãos, para Pedro entender que Jesus estava tratando diretamente com ele. Ele negou diante de um braseiro. Ele começou num barco pescando, largou do barco, negou Jesus diante de um braseiro. Jesus encontrou com ele novamente num barco pescando, e ele havia negado diante de um braseiro. Jesus colocou ele diante de um braseiro novamente, porque ele queria colocar aquelas brasas, não era nos olhos de Pedro, mas era aquelas brasas, ele queria colocar dentro da alma, dentro do espírito. Ele queria que Pedro realmente fosse uma brasa viva. E aí, no versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Jesus primeiro saciou a fome de Pedro, porque ele havia pescado a noite inteira. E aí chegou a hora de ajustar os ponteiros. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes?
Irmãos, por que Jesus chamou Pedro de Simão? Sendo que o próprio Jesus havia mudado o nome de Simão para Pedro. Porque Pedro havia decidido deixar de ser Pedro, porque ele voltou atrás. Então ele voltou novamente a ser Simão. Então Jesus chamou Pedro por aquilo que ele estava naquele momento, por aquilo que ele era, para que Pedro entendesse quem ele era e onde ele estava e onde Jesus queria colocar ele. Então, irmãos, quando Jesus fala na igreja, ele fala com você na condição de pecador, porque ele quer lavar, ele quer remir, ele quer fazer que você entenda que você é pecador, mas que o sacrifício dele foi verdadeiro para fazer com que você pare de ser um praticante do pecado. Nós somos pecadores, mas não na prática do pecado, pelo menos deveria ser. Então Jesus chamou Pedro de Simão. Simão, você me ama mais do que a estes? Este amor, nós temos definição de amor de um único sentido. Mas Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama de verdade, Pedro, com amor ágape? Aí Pedro, no meio dos outros, ali, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus está indo pela segunda vez: Pedro, filho de Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus estava questionando Pedro a respeito do amor. Este amor de Pedro que ele estava respondendo aqui, ele não estava falando simplesmente para Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele estava dizendo: Jesus, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, porque se eu te amasse de verdade, Senhor, eu não teria negado o Senhor. O Senhor sabe que eu te gosto, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E aí Jesus pergunta pela terceira vez no capítulo 17: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, você me ama, Pedro? E aí, irmãos, a continuação do versículo vai dizer que Pedro se entristeceu muito por perguntar pela terceira vez. E aí Pedro vai falar: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe, Senhor, que eu não te amo. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu não te amo de verdade. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. É uma ordem. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus nos manda amar a Ele. Sabe por que Ele nos manda nós amarmos a Ele? Porque se nós não amarmos a Ele, nós vamos amar a outras coisas. Porque nós somos seres humanos que amamos. E se o nosso amor não for no Senhor, nós vamos amar qualquer outra coisa, menos o Senhor. E se Deus não for o que estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai estar em nenhum outro lugar, porque Ele assume sempre o primeiro lugar. Ele não aceita ser o segundo. Então Deus manda que nós o amemos. Por que Ele nos manda adorar a Ele? Porque nós somos seres adoradores. Nós somos seres. Você pega um índio que não conhece nada, camarada, o índio vai adorar a estrela, vai adorar o sol, vai adorar a lua. Você pega as pessoas lá na Índia, lá do outro lado, lá tem, não lembro quantos mil deuses eles têm lá que eles adoram. Adora rato, adora vaca. Somos seres adoradores, irmãos. Nós, seres humanos, somos seres, fomos criados para adorar ao Senhor. Então, se Deus não for o centro da nossa adoração, alguma outra coisa vai estar no centro da adoração da nossa vida. Então, irmãos, Jesus precisava falar com Pedro. Jesus precisava tratar Pedro naquele dia, porque Jesus precisava voltar ao Pai. E aí Jesus tratou com Pedro naquele dia, naquela manhã. Tratou com ele em todas as suas feridas, resgatou novamente Pedro, porque Jesus havia falado para ele: quando você se converter, Pedro, cuida da minha igreja, cuida dos meus cordeirinhos, cuida dos meus filhos. E aí, irmãos, aqui tem uma outra mensagem, pastor, fica para um outro dia, né, que já são 8h52, versículo 18,
Versículo 18, capítulo 21, versículo 18. Em verdade te digo, quando você era moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, você for velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Só uma pincelada, irmãos. Lembra quando Pedro foi preso? Que Tiago foi morto ao fio da espada e Pedro foi colocado lá no cárcere, amarrado a 2 sentinelas, algemado a uma direita, outra esquerda. E aí a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, o anjo tocou nele, ele acordou, ele olhou e o anjo falou para ele: vem comigo. Aí ele pega e sai, o portão estava aberto e ele foi embora. Vem cá, irmãos, vamos fazer uma análise rapidinha, pastor. Irmão, não vou demorar muito não. Tem gente aqui que, se ficar com uma conta atrasada no dia seguinte, que não conseguiu pagar, já não dorme a noite inteira pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer para me pagar essa conta? Eu tenho algo para resolver amanhã. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite porque tem um problema para resolver. Agora imagina, você estava prometido para morrer no outro dia, no caso de Pedro, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro dormia, pastor. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Pedro dormia tão profundo que o anjo teve que tocar nele. Pedro, acorda, Pedro. Pedro estava babando, irmãos. Pedro estava no ombro do soldado assim, ó. Porque o anjo teve que tocar nele. Aí o anjo ainda fala para ele: Pedro, cinge as tuas vestes e calça a tua sandália. Irmãos, o homem tinha folgado assim, ainda tirou a sandália do pé para não apertar o dedinho. E estava dormindo. Sabe por quê, irmãos? Que Pedro estava dormindo naquele dia, não estava com medo, porque ele sabia que ele não ia morrer no outro dia. Porque o que nós acabamos de ler aqui, ó. Pedro, quando você eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde você queria. Quando você for velho, você vai querer ir para algum lugar que você não quer ir e vão te levar. Aí Pedro, no meio dos guardas, falou assim: bom, Jesus falou que quando eu for velho, e eu estou na flor da idade, e esses guardas não vão me matar. Vão nada, não vão me matar não. A palavra de Deus tem muita coisa para se cumprir na minha vida. Irmãos, para de se preocupar com tantas coisas na sua vida. Não estou dizendo aqui para você não ter as preocupações do dia a dia, mas confie na palavra de Deus. Pedro confiou na palavra de Deus que ele não iria morrer. E aí de repente o anjo vai lá e abre a porta e Pedro vai. Aí ele chega na casa, bate na porta, a menina abre, é Pedro, e fechou a porta de novo e foi falar de tanta alegria. Mas era só uma pincelada, irmãos, para uma segunda mensagem um dia. Jesus está aqui, irmãos, para resgatar vidas nessa noite. Não desista, irmãos. Não desista dessa caminhada. Não deixe esse mundo maldito, tenebroso, tentar colocar coisas na tua mente, ao ponto de você estar longe dos caminhos do Senhor. O pior, irmãos, não são aquelas pessoas que estão desviadas lá fora. O pior são as pessoas que estão desviadas dentro da igreja, que já não acreditam mais na palavra de Deus, que a palavra de Deus já não produz mais nada dentro dela. Esse é o pior. Se coloque de pé um momento.